Bom dia, estamos de volta para mais um módulo da nossa aula de informática básica. Quero, como sempre, que seja verdadeiramente um prazer nós estarmos aqui estudando juntos. Vocês praticaram? Vocês tiveram acesso ao AVA? Acredito que sim. É importante que tudo que venhamos ver em sala, você pratique, porque informática exige que nós coloquemos em prática. Eu tenho uma novidade para você. Tivemos algumas alterações. E a alteração é que entendemos que precisávamos rever um pouco até a metodologia para passar essa matéria para você. Vimos que foi muito rapidamente, com a apresentação do vídeo que veio lá do Rio Grande do Norte, a parceria com o Rio Grande do Norte, mas nós entendemos, a coordenação entendeu que nós vamos editar esses vídeos aqui. Todo o material dessa nossa disciplina, nós temos um corpo técnico altamente capacitado aqui no IFRO e nós disponibilizaremos esses recursos para bem atender o nosso público do pró-funcionário. Nós entendemos que seria necessário fazermos uma revisão, principalmente no sistema operacional, para dedicar um módulo exclusivo para que nós viéssemos a desenvolver o documento, a enviar documento. Então, eu pediria um pouquinho de atenção e compreensão, porque nós vamos fazer uma revisão hoje. E isto, lançando mão de um professor que gentilmente preparou esse material, que abordamos alguns temas que é importante que nós deixamos assim frisado da importância deste módulo, a importância da informática, para que todos nós estejamos nivelados e sensibilizados para a prática constante do uso dessa ferramenta. Então, mais uma vez, só peço a compreensão sua. Veremos hoje um material produzido pelo professor Marcel Leite Rios, professor de informática aqui do Instituto Federal, uma pessoa que tem um conceito autista, então você também, espero que você também goste. Mas vamos ver aqui o que nós passaremos para você hoje novamente. Falaremos um pouco do homem e o trabalho, mas voltado à nossa realidade hoje local. Essa revolução tecnológica, temos a evolução do homem, mas vamos atentar para essa revolução tecnológica, as tecnologias de mercado, contextualizando a nossa realidade, conceituando mesmo a informática e tratando sobre o sistema operacional, porque nós tivemos uma divergência. O modo do vídeo que veio falou sobre o Windows XP e nós temos na apostila o Windows 7. Hoje nós versaremos sobre o Windows 7. Espero que você goste. Vamos agora atentar para essa ministração do professor Marcel. Eu pediria a você, tem um módulo específico que você anote. Vou ter um slide que ele vai passar, aonde fala das janelas do Windows. Você procure anotar aqueles dados, que nós usaremos essa tela na nossa atividade. Então, atente para isso e nós voltamos já. Assista com atenção esse vídeo. O início da tecnologia. Então a gente viu que a Revolução Industrial deu o primeiro passo e aí o segundo passo foi o início da Revolução Tecnológica em 1970. Então a partir de 1970, quando começa o período chamado pós-industrial, ou seja, por que esse nome pós-industrial? Porque a gente teve a Revolução Industrial, né, naquele período lá, e aí depois daquele período a gente iniciou agora em 1970, a gente tem agora um novo marco, a Revolução Tecnológica, né, da informática, né, na informática que impactou também na microeletrônica e na biotecnologia. Então a gente teve essa revolução tecnológica que impactou essas três principais áreas, frisando, né, a informática, a microeletrônica e a biotecnologia. Então trouxe novas modalidades de organização ao trabalho humano. Ok, gente? Então percebo como se deu essas mudanças de paradigmas. O que é mudança de paradigmas? É quando a gente vem trabalhando de uma forma, a gente se acostumou,
O homem, às vezes, ele se acostuma a trabalhar com uma certa rotina e aí vem uma mudança externa, que no caso a gente viu a revolução tecnológica, impondo algumas mudanças no dia a dia. E aí o homem se vê, né, preocupado, porque agora ele tem que mudar os seus hábitos, né, tem que sentar numa cadeira e estudar, começar a fazer cursos profissionalizantes, como é o caso do nosso, né? Não é à toa que vocês estão aqui para vocês se aperfeiçoarem, para vocês aprenderem. E aí, então, o homem teve que estudar e aí entender as novas mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho. Então, essa revolução tecnológica impactou a informática, a microeletrônica e a biotecnologia. Então, começou-se a trabalhar com equipamentos menores, os computadores que antigamente eram enormes, agora a gente vê que eles são do tamanho de um celular, de um relógio. Hoje em dia, a tecnologia está inserida, né, nos dispositivos móveis. E isso começou no passado, como a gente viu nessa primeira revolução, até chegar onde nós estamos. E com certeza a tendência é com que a tecnologia esteja mais presente no nosso dia a dia. Ok? Alguma dúvida, gente? Acredito que, por enquanto, a gente está vendo o início, né, dessa revolução para a gente entender onde nós estamos. Ainda falando sobre a revolução tecnológica, a gente vai ter aqui um autor, né, segundo Castells, de 1999, não é um conceito tão antigo, ele já vem dizendo que o amadurecimento da revolução das tecnologias, da informação, na década de 1990, modificou o processo de trabalho, introduzindo novas formas de divisão de trabalho, tanto no aspecto técnico, como no aspecto social. Tá? O que ele está querendo dizer com esse conceito? Que o amadurecimento da revolução das tecnologias da informação, naquela década de 90, modificou os processos de trabalho, introduzindo novas formas de divisão de trabalho, tanto no aspecto técnico como social. Aí é claro que quando a gente fala de tecnologia, e aí eu falei de quebrar paradigmas, é justamente a tecnologia, quando ela veio para ficar, ela começou a transformar os aspectos técnicos, ou seja, mudou a forma de se trabalhar, que até então era de uma maneira, né, a gente tinha um certo costume, e agora a gente passou a trabalhar com a tecnologia. A tecnologia, ela veio para facilitar, gente, não veio para complicar, né? Eu sei que muitas vezes pensam que a tecnologia é uma coisa de outro mundo, que está muito distante da nossa realidade, mas a tecnologia, em outras palavras, veio para facilitar o nosso trabalho. Então, trouxe inúmeras vantagens e a gente vai procurar, né, detalhadamente desmiuçar para vocês quais são as vantagens de se utilizar o computador, o sistema operacional, alguns aplicativos que estão instalados no sistema para facilitar o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que até na nossa casa a gente vai ver que a mudança tecnológica não somente afetou o trabalho, mas também para uso doméstico. No nosso dia a dia a gente utiliza a tecnologia para a gente gerenciar nossas contas, né, verificar nossas contas a pagar, tantas outras coisas que a gente gerencia através de um computador, ok? Então, essas mudanças no aspecto técnico é o que a gente vê do ensino profissionalizante, que está aí. Muitas pessoas estudando, fazendo com que o aprendizado ocorra não só presencial, como também à distância, né? Para estar acontecendo essa aula à distância, o que a gente tem por detrás disso? Todo um aparato tecnológico proporcionando esse tipo de aprendizado. Isso só é possível por causa dessa revolução tecnológica que já está acontecendo, ok? Seguindo, então a gente vai falar agora das tecnologias e o mercado de trabalho. Né? Não que a gente ainda não tenha falado, a gente está falando disso, né? Então, com a informatização presente na maioria das atividades humanas, o trabalhador precisa possuir habilidades e conhecimentos múltiplos, mais autonomia e participação, né? Então, com a informatização presente na maioria dessas atividades humanas, o trabalhador precisa possuir habilidades e conhecimentos múltiplos. O que isso quer dizer, pessoal? Que não basta também a gente ser um bom técnico, né? O que eu digo muito para os alunos do Instituto é que não basta você conhecer do seu ofício apenas e ser um excelente
profissional, você também tem que saber trabalhar em grupo, em equipe. Então, exige de você uma capacidade de iniciativa, né, de participação, né, de colaboração. E hoje em dia, na tecnologia, o que a gente utiliza muito é o termo de aprendizado colaborativo. As pessoas colaboram com a internet, colaboram com o aprendizado que está na rede. Então, as pessoas publicam as suas ações, o que você está aprendendo na grande rede e outras pessoas compartilham. Então, a tendência é colaboração. Você colabora e as pessoas compartilham e contribuem, você tem um retorno com base no que você está estudando e aí você agrega muito mais valor ao que você está aprendendo. Tá? Então, no seu ambiente de trabalho, vocês vão ver que não basta ser um bom profissional. Tem que colaborar, tem que ter um espírito de trabalhar em equipe e fazer com que o seu grupo de trabalho aprenda também em conjunto. E assim você se fortalece como uma equipe dentro do seu ambiente de trabalho, ok, gente? Seguindo, a gente vai falar agora também de como a tecnologia vem impactando o mercado de trabalho, né? Então, a difusão da tecnologia da informação, embora elimine alguns empregos tradicionais na indústria, também cria novos empregos ligados à indústria de alta tecnologia. E aqui a gente tem uma imagem, né? Certamente vocês já devem ter visto que a aplicação da tecnologia no transporte público vem impactando justamente porque a tendência é que a gente não tenha mais a função, né? Alguns empregos eles vão deixando de existir. A gente está nessa transição mista, onde a gente tem um cobrador que nos auxilia a passar, né, o nosso cartão magnético e aí a liberação da catraca é automática. A tendência daqui a um tempo é que tenha apenas esse dispositivo aqui, esse equipamento, onde a gente passa o cartão e aí a gente é liberado para entrar no ônibus. Isso aqui é um exemplo de que a tecnologia está sendo inserida. A gente pode ter como exemplo esses, mas também temos muitos outros casos, né? Que a tecnologia em alguns países mais desenvolvidos, em postos de combustível, nos Estados Unidos não tem mais a figura do fretista, né? O próprio condutor do veículo estaciona o seu carro, já coloca lá, já deposita o dinheiro e aí já faz mesmo o abastecimento sem precisar de ninguém para isso. Então, acaba-se com alguns empregos, mas de outro lado a gente tem também o aperfeiçoamento de outras profissões. Então, nesse caso também do ônibus, a gente pode ver que a tecnologia vem para facilitar, para tornar mais rápido, né, todo um processo de trabalho, mas a gente tem que buscar aprender com a tecnologia para a gente estar constantemente inserido nesse mercado e não ficar excluído, tá? Que é a importância desse nosso curso. E aí a gente chegando no desfecho final sobre esse conceito de informática, né, e o mercado de trabalho, a gente vai falar da informática para o trabalhador. É importante a formação dos trabalhadores com vistas a um novo formato de emprego e exigências de conhecimento em informática. Tá? Uma questão que não pode ser ignorada na análise do mercado de trabalho atual é a importância da qualificação profissional. Então é bem o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Nessa recapitulação desse conteúdo que é muito importante de vocês estarem aqui buscando aprender, e eu sei que é um esforço muito grande de vocês. É importante a qualificação profissional e o governo tem investido muito nisso. A gente sabe que o investimento em tecnologia para que a educação chegue até vocês é muito grande. Então, a gente pede que vocês estejam sempre, né, mandando as suas dúvidas, enviando as suas sugestões no ambiente virtual. A gente está acompanhando, né, através agora no ambiente virtual, e aí qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem enviar para o tutor, passar, né, anotem aí no caderno de vocês, para que o tutor possa estar nos enviando e a gente vai estar respondendo ainda nesta aula. E quando vocês estiverem em casa, estiverem estudando e também tiverem essas dúvidas, basta também enviar suas dúvidas no ambiente virtual. É para isso que a gente disponibiliza esta página, justamente para a gente ter esse contato e a estabelecer a comunicação com vocês, ok? Então, a qualificação profissional
é super importante para a gente estar aprimorando e melhorando o nosso serviço onde nós estamos trabalhando, tá? E aí, a informática para o trabalhador, a baixa qualidade do ensino e a falta de fornecimento de qualificações para os novos empregos da sociedade informacional podem rebaixar pessoas ou excluí-las do mercado de trabalho. Então é bem isso que a gente está falando, né? Se a gente não buscar acompanhar essa evolução tecnológica, a gente acaba sendo excluído do mercado. Nesse ponto, a informática é essencial. Então, o ensino da tecnologia, da informática, no nosso contexto profissional é super importante para a gente estar acompanhando esse processo, né, de evolução tecnológica no nosso dia a dia. E aí, o que é essa palavra informática? A gente falou tanto de informática, de evolução tecnológica, né? Então, a informática, na verdade, se a gente fosse desmiuçar esse termo aqui, informática, ela é a junção de informação automática, tá? Informação automática, ou seja, o computador ele oferece para a gente uma informação automática, a gente não precisa ficar, né, fazendo esse trabalho manual. Então, a informática pode ser conceituada como o ramo da tecnologia que trata do processamento de informações. Então, por isso que chama de informação automática, tá? Então, vai processar tantas informações ou dados por meio do computador. Então, a gente conhece o velho computador, né? Então, o computador ele é a essência da informática. Tornou-se fundamental e mudou o perfil dos empregos na nossa sociedade. Então, com a inserção da informática, a gente já falou que mudou, né, o perfil dos empregos na sociedade. Eu acho que isso ficou bem claro, né, que a informática é essencial para o aperfeiçoamento profissional de vocês. E a informática hoje em dia, a gente vai fazer essa leitura aqui, o uso do computador facilita a nossa vida, não só enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas e cidadãos. Quem não tem conhecimentos fundamentais na área de informática enfrenta hoje dificuldades tanto para se manter no mercado de trabalho, como a gente viu, né? Como também para realizar tarefas mais simples, como retirar extrato bancário em um caixa eletrônico ou fazer uma pesquisa pela internet. Eu acho que todos vocês já devem ter se deparado com algo parecido, né, gente? Às vezes a gente tem uma dificuldade de ir no caixa eletrônico, de fazer alguma transação bancária que pode ser feito via caixa eletrônico, e às vezes a gente prefere ir no caixa, ir na boca do caixa, como é chamado, né? E aí enfrentar aquela fila enorme para fazer uma transação bancária, sendo que poderia ser feito no caixa eletrônico. Ou então, melhor, poderia ser feito lá na sua casa. Se você tiver um acesso à internet, ou então na casa de algum parente que tem acesso à internet, você pode fazer a transação bancária do computador. Então perceba como a tecnologia ela vem para facilitar. Porém, se a gente não estiver inserido, né, conhecendo como é que funciona essa tecnologia, buscando encontrar conhecimento para a gente trabalhar com a tecnologia, a gente acaba ficando um pouco excluído e a gente não participa das facilidades que a tecnologia oferece para a gente, tá? Então esse é um exemplo bem claro. Vamos aprender as noções básicas de Windows 7, como está previsto no caderno da disciplina, tá? Então, se você ainda não acessou o caderno da disciplina, ele está disponível no ambiente virtual. Existem diversas versões do sistema operacional Windows, sendo que o Windows 8 é a versão mais atual. Se vocês pegarem o caderno de vocês, pessoal, vocês vão ver que a versão mais atual que está dizendo lá é o Windows 7. Porém, foi naquele tempo que ele foi escrito, tá? Então agora a gente já tem uma versão, como vocês podem ver, a tecnologia está constantemente mudando. Então até para escrever as apostilas é difícil, porque você escreve hoje uma versão do sistema, amanhã já tem outra. Então o que a gente tem atualmente do Windows é o Windows 8, tá? Porém ele ainda está em fase de adaptação, perdão, ele ainda está em fase de aceitação, vamos dizer assim, ok? Por isso que a gente vai aprender o Windows 7, que foi muito bem aceito. Aprenderemos, por exemplo, a ligar e desligar um computador. Isso aí
né, tranquilo, e nele salvar e organizar arquivos. Como é que se organiza um arquivo no computador? Como é que se cria pastas? Entre outras coisas. Introdução. Uma breve introdução. Primeiramente, devemos conhecer as partes que compõem um computador. E aqui vem alguns aspectos importantes, talvez você já tenha conhecido, mas é bom a gente frisar. Tá? Primeiramente, das partes do computador que nós vamos ter, temos o monitor, o gabinete, né, que muitas vezes é chamado de CPU também, o mouse e o teclado. Né? Então, acredito que todos vocês já devam ter visto, né, todas essas partes que compõem um computador. Pelo menos a princípio, né, a gente tem ainda essas partes. A tendência é que a gente comece a mesclar aqui, né, o funcionamento interno do gabinete, por exemplo, já comece a ficar acoplado com o monitor. A gente vai ver algumas situações desse tipo. Mas o que é importante a gente descrever como é que funciona tanto o monitor, né, o gabinete, o mouse e o teclado, que são peças fundamentais para a gente utilizar o computador. Então vamos ao primeiro. Primeiro, o gabinete. Então, no gabinete são alojados todos os componentes necessários para o funcionamento do computador. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa do gabinete. O gabinete, gente, é essa caixa, né, normalmente de metal aqui, que dentro dela a gente vai ter algumas partes importantes. Né? A gente vai ter a memória RAM, que é a memória principal, a gente vai ter a placa de vídeo, a placa-mãe, que é essa placa verde aqui enorme, né? A gente vai ter o processador. Vamos ter vários componentes aí, mas que para a nossa aula não é importante. O que é importante vocês entenderem é que no gabinete é onde fica todo o processamento do computador. Tá? Então, se o computador de vocês estiverem sofrendo algum problema de funcionamento, ele está travando, certamente o problema está no gabinete. Aqui dentro deve ter algum componente que não está funcionando corretamente. Tá? O problema não está relacionado ao monitor, nem ao mouse, nem ao teclado. Nesse caso aqui, o problema vai estar de funcionamento de algum desses componentes internos que ficam aqui no gabinete. Tá? Então, o gabinete, o que é importante a gente entender, é que ele contém todo o funcionamento, todo o processamento da máquina está no gabinete. Ficou claro, gente? Ok? Anotem suas dúvidas, se ficou alguma coisa, alguma informação que vocês não entenderam, para a gente estar respondendo logo mais. Monitor. Acho que é o mais fácil de todos, é o monitor, né? Por meio dele você pode ler textos, ver imagens, acompanhar o que o sistema operacional faz e visualizar páginas na internet. Então esse aqui é o componente mais visualizado por todos, né? A gente não quer nem saber de olhar para o gabinete, a gente quer saber de acompanhar o que está sendo mostrado na tela. Tá? Então muitas vezes a gente vê que temos alguns monitores antigos, alguns monitores mais atuais. A tendência é que realmente a gente utilize monitores LCD ou então monitores LED, né? Como televisor, né? O televisor também vem passando por esse tipo de evolução. Ok, gente? Então o monitor, acredito que seja também um conteúdo tranquilo para vocês compreenderem. É lá que é mostrado tudo o que está acontecendo dentro do sistema, é através do monitor. E aí, teclado. O teclado também está quase em extinção, né, gente? Que agora que está tudo via touchscreen, tudo via tela, né? A gente toca na tela para digitar textos. Ó. Então o teclado também está quase em extinção. O teclado serve para quê? Para a gente digitar textos. O teclado em aparelho celular já acabou, né? Praticamente o teclado agora é todo na tela do monitor. Então serve para a gente digitar textos, executar comandos como dar espaço entre uma palavra e outra, ou entre uma linha e outra do texto, entre outras coisas. Né? Então o teclado tem aquela função da gente inserir os caracteres. Então a gente vai digitando, né, as letras e vai montando as palavras através do teclado. Essa é a função dele. E aí a gente também tem a próxima parte do computador que compõe também o mouse. Também indico que ele também está com seus dias um pouco contados, porque a gente também consegue selecionar tudo via monitor também, né, tanto nos tablets, né, isso já é a prova de que a gente já pode selecionar tudo tocando na tela. Mas o objetivo do mouse é justamente ele
é com ele que você seleciona o que se deseja, o que deseja na tela do computador. Então hoje a gente ainda utiliza o mouse, mas a tendência é que as telas a gente possa clicar na tela e tornar isso mais prático para a gente. Mas é importante a gente conhecer esse conceito de mouse, teclado, gabinete e monitor. Então essas são as partes do computador. Acredito que também todos vocês já devam ter conhecido, ok? Então, falamos do computador e agora a gente vai falar do que é o sistema operacional, né? Então, agora que já conhecemos o computador, vamos falar a respeito do sistema operacional. Aqui no nosso slide, o sistema operacional é um software. Essa palavra software, gente, quer dizer sistema, tá? Né? No aspecto inglês. É um software que é responsável por fazer com que nós, usuários, quando a gente está utilizando o computador, a gente recebe o nome de usuário, tá, gente? Então, o usuário do computador somos nós, seres humanos, para que a gente consiga ver as funções do computador. É através do sistema operacional que a gente visualiza as funções do computador e fazer com que ele, né, que é uma máquina, ou seja, o computador, entenda o que nós queremos dele. Ok? Então, esse é um conceito inicial sobre sistema operacional. Então, sistema operacional é um sistema que veio para fazer o funcionamento da máquina transparente para nós. Então, através do sistema operacional, a gente consegue executar algumas operações no computador. E a gente vai ver que tem alguns tipos de sistemas operacionais, a gente vai aprender pelo menos 2, que servem para facilitar a nossa vida. Tá? Vamos ao exemplo que a gente tem aqui, no nosso slide, que ilustra justamente isso. Aqui a gente tem uma imagem do sistema operacional que faz uma ponte, né? Ele faz uma ligação entre os aplicativos que estão instalados no computador. Então, quando você acessa esses aplicativos na interface gráfica, isso aqui é o monitor, né? Que a gente aprendeu que o monitor ele mostra para a gente uma interface gráfica. Então, através do monitor, a gente interage com o aplicativo. E esse aplicativo ele funciona em cima do sistema operacional que coordena as atividades de hardware. O hardware, pessoal, são todos os componentes físicos, a placa-mãe, a memória principal, o disco rígido, todos aqueles componentes físicos são gerenciados pelo sistema operacional. É como se fosse uma hierarquia, né? Então a gente tem os aplicativos lá em cima, quando a gente clica no aplicativo para ele fazer alguma operação, ele passa essa operação para o sistema operacional. E o sistema operacional, por sua vez, ele transfere isso para o hardware. Tá? Então, o sistema operacional ele veio para fazer essa transição entre os aplicativos e os componentes físicos dentro do computador. Os sistemas operacionais existem no mercado, né? Existem no mercado diversos tipos de sistemas operacionais. Vamos conhecer os 2 principais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conhecer o sistema operacional. Na verdade, a gente vai revisar, né, o Windows 7 e a gente vai ter uma aula ainda futuramente sobre Linux, também um outro sistema operacional muito utilizado. São os 2 sistemas que são utilizados no mercado de trabalho. O Windows 7 ele é um sistema operacional pago, que é chamado de proprietário, que você tem que pagar licença para fazer uso, e o Linux ele é um sistema operacional gratuito, né, que ele é distribuído livremente na internet. Então, para acessar o Windows, acho que vocês já viram também isso, mas vamos revisar. Para começar a trabalhar com o Windows 7, é necessário, primeiramente, ligar o computador. Aí, depois que a gente liga, ele vai iniciar suas atividades. Após alguns segundos, o Windows 7 estará completamente carregado e pronto para ser utilizado. Tá? Então, isso aí eu acho que é uma rotina tranquila para vocês. A gente liga o computador. Após alguns segundos, qual é a tela que nos aparece? Né? Aí vai nos aparecer uma tela parecida com essa, a tela de login. O que é a tela de login? Vai ter aqui alguns tipos de usuário. Aqui eu tenho o usuário 1, aqui eu tenho o usuário 2 e aqui eu tenho o usuário 3. Tá? E eu escolho algum desses usuários, eu escolhi esse usuário aqui, onde eu vou digitar uma senha. Se foi configurada uma senha,
eu vou ter que digitar a senha para acessar. Então essa aqui é a tela de login para me acessar o meu sistema operacional Windows 7. Então no Windows 7 eu posso ter essa tela aqui de login para mim digitar a senha, ok? E aí depois de digitar a senha vem a área de trabalho. Então na área de trabalho, após realizar o login, aparecerá a tela da área de trabalho, na qual encontramos os seguintes itens. Quais são os itens que tem na área de trabalho? Temos os ícones, barra de tarefas e o botão iniciar. Os ícones são normalmente aquelas imagenzinhas que ficam presentes para a gente clicar e começar uma atividade. A barra de tarefas é uma barra que fica na parte inferior, a gente vai já ver. E o botão iniciar, ele fica presente na barra de tarefas. Vamos ver como é que estão dispostos esses itens. Está aqui a nossa área de trabalho, chamado de desktop. E aqui eu vou ter alguns ícones. Aqui eu tenho o ícone da lixeira. Se eu tivesse aqui outros ícones, eles estariam presentes aqui na minha área de trabalho. Tá? Então aqui eu teria os ícones. E aí esses ícones servem para a gente apenas, né, para facilitar o acesso a uma determinada atividade. Basta eu clicar no ícone para já começar a acessar, né, as funcionalidades daquele programa. E a barra de tarefas? A barra de tarefas está aqui embaixo, na parte inferior, tá? Onde vai ter aqui alguns programas que já estão abertos, né? Alguns programas já ficam pré-estabelecidos aqui, e todos os programas que eu abro, eles vêm fazer parte da minha barra de tarefas. E aqui o botão, né, para a gente terminar o terceiro item, o botão iniciar, que é onde eu começo, né, abre-se o menu iniciar, que a gente vai falar dele logo mais. Os ícones, a gente já acabamos de ver, né? Os ícones são as figuras que representam recursos do computador. Um ícone pode representar tanto texto, música, programa, fotos. Podemos adicionar ícones na área de trabalho, assim como podemos excluí-lo. E aqui nós temos alguns exemplos de ícone: lixeira, computador, painel de controle, né? E aqui a gente tem uma pasta, né? Que é a pasta do João. Então eu posso criar ícones, eu posso criar uma pasta, né, na minha área de trabalho e ele se torna um ícone, ok? Barra de tarefas, como a gente viu, fica na parte inferior da área de trabalho. A barra de tarefas mostra quais as janelas estão abertas no momento, mesmo que algumas estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo assim alternar entre essas janelas ou entre os programas com rapidez e facilidade. Na barra de tarefas, pessoal, a gente sabe que quando a gente abre um programa, ela vai constar aqui na barra de tarefas. Eu posso abrir um outro programa que vai constar aqui do lado e aí eu posso alternar entre um programa e outro sem precisar fechar aquele programa. Então é excelente para a gente trabalhar, né, com vários programas abertos ao mesmo tempo. Botão iniciar. O botão iniciar é o portão de entrada para programas, pastas e configurações do computador. Também é chamado de menu iniciar. Então o botão iniciar também é chamado de menu iniciar, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o menu de um restaurante, né? Então por isso que chama de menu, né? É como a palavra iniciar já diz, é o local onde iniciaremos os programas. Então é no menu iniciar que a gente inicia os programas. E aqui está o exemplo, né, do menu iniciar aberto. Cliquei no menu iniciar, ele me abre esse menu repleto de programas para mim começar a trabalhar. Então eu posso utilizar qualquer um desses programas, posso configurar também da forma que eu achar mais adequado, né, cada um dos meus programas. E aí eu posso começar a trabalhar com o meu computador. Então o menu iniciar também é o menu essencial do sistema Windows 7. Acessórios do Windows 7. Então o Windows 7 inclui muitos programas e acessórios úteis. São ferramentas para edição de texto, criação de imagens, jogos, ferramentas para melhorar a performance do computador e outros exemplos que nós vamos ter. Ok? Então, como é que a gente acessa a pasta acessórios, né? Então,
A pasta acessórios é acessível, dando-se um clique no botão iniciar, lá no menu iniciar, na barra de tarefas, né? Escolhendo a opção todos os programas e aí no submenu aparece acessórios. Então a gente vai ter essa visualização aqui, quando a gente clicar no menu iniciar, e aí a gente vai ter lá em todos os programas acessórios. E aí a gente vai ter vários itens já pré-configurados, né, já pré-instalados quando a gente utiliza o Windows 7. E a gente pode utilizar qualquer um desses. Então esse aí é o menu acessórios também, está disponível também na apostila, no caderno da disciplina. Janelas, esse conceito de janelas aqui não é a janela da nossa casa, né? Na informática, uma janela é uma área visual, contendo algum tipo de interface gráfica. Tá? Então as janelas são geralmente apresentadas como objetos bidimensionais, retangulares, organizados em uma área de trabalho. Então a gente vai ver que todos os programas que a gente utiliza no computador, no Windows 7, ele é apresentado em forma de janela. Isso aqui é o que é chamado de janela, tá, gente? Cada um desses quadradinhos, desses quadrados que contém o programa funcionando, são as janelas. E aí, para exemplificarmos uma janela, utilizaremos, né, a janela de um aplicativo do Windows, o bloco de notas. Então a gente vai só conhecer a estrutura de uma janela. Para abri-lo, para abrir o bloco de notas, clique no botão iniciar, todos os programas e acessórios. E lá dentro de acessórios a gente vai ter bloco de notas. E a gente vai conhecer aqui que toda janela possui basicamente uma barra de título, o botão minimizar, maximizar, minimizar, maximizar e fechar, e a barra de menus. Vamos ver onde é que estão dispostos todos esses itens? Então aqui a gente tem aqui a janela, ó. Essa aqui é a janela do bloco de notas. E aqui na janela do bloco de notas a gente tem aqui a barra de menus, onde vai ter aqui os menus que eu posso executar. Ok, gente? O 2, barra de título, onde vai ter aqui o título do meu programa, o nome que eu dei para a tarefa que eu estou realizando no programa. O botão minimizar, quando eu quero minimizar, quero diminuir essa janela, eu clico aí. O botão maximizar, que é quando eu aumento a janela. E o botão fechar, que é quando eu fecho essa janela, ele vai perguntar se eu vou querer salvar ou não. A gente vai ver isso no conteúdo de Word. E a barra de rolagem, que é justamente essa barra que fica aqui para quando o texto fica muito extenso, eu posso rolar aqui a barra de rolagem. Essa é a estrutura da janela do Windows. Então aqui a gente vai ter a barra de menus, contém um conjunto completo de operações. Isso aqui é a parte conceitual, tá? Isso aí depois vocês podem ver com mais no caderno da disciplina. Né? Possíveis de serem realizadas em uma janela. Então vai ter lá todas as operações que é possível realizar na janela. A barra de título vai mostrar o nome do arquivo, né? Ou então o nome do aplicativo, né? Como a gente tem aqui o bloco de notas e o nome do arquivo, tá? E o barra de menus está aqui, o que eu posso realizar dentro do meu programa. Então é só para a gente conhecer, né? Então a gente vai conhecendo esses aspectos da janela. Minimizar, acho que todos vocês conhecem, esse botão vai ocultar a janela na área de trabalho, vai ficar o programa vai ficar na barra de tarefas, vai ser minimizado. Maximizar, esse botão aumenta o tamanho da janela, vai ocupar toda a área de trabalho. E fechar, este botão fecha o aplicativo que estará sendo executado, né? Então ele vai fechar o aplicativo. Para a gente finalizar o nosso conceito, finalizar nesses momentos finais da nossa aula, vamos falar do painel de controle, que tem por finalidade controlar todas as opções que alterem componentes básicos ou técnicos do Windows. Então, tais como data e hora, eu posso alterar no painel de controle, configurações do mouse, configurações do teclado, opções regionais, idioma, entre outras coisas. No painel de controle, eu posso configurar todas as funcionalidades do meu computador. Tá? Então, como é que é a imagem do painel de controle? Então, para você que
visualizou o painel de controle, então ele vai ter aqui, eu vou poder fazer alguns ajustes no computador. Tá? Então vai ter aqui ajuste de sistema e segurança, rede, internet, hardware, programas que eu posso instalar e desinstalar, entre outras coisas, né, como a conta. E aqui outras características, aparência, configuração de relógio, facilidade de acesso. Tudo isso a gente pode realizar através do painel de controle. E aí, criando pastas. Outro mecanismo importante para a gente fazer é criar pastas, né? As pastas servem para melhor organizar os arquivos digitais em um computador. Tá? É possível criar, editar e excluir pastas no sistema operacional Windows, conforme a vontade do usuário. E como é que a gente faz para criar pastas? Né? Então a gente vai, para criar uma pasta, deve-se clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e em seguida selecionar a pasta e depois clicar em novo. Então a gente vai clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, essa aqui é a nossa área de trabalho, né, que a gente aprendeu na aula de hoje. Clica com o botão direito, vai aparecer esse menuzinho aqui e a gente vai clicar em, né, a gente vai clicar aqui em novo, pasta. E aí a gente vai aparecer aqui a imagenzinha, né, de um ícone que a gente viu que está presente na área de trabalho, e esse ícone a gente coloca o nome que a gente desejar para essa pasta. Tá? Então clica com o botão direito, escolhe novo e aí pasta. E a gente vai poder criar uma nova pasta na nossa área de trabalho. E aí, depois que a gente realizou todas as ações, a gente vai desligar. Como é que se desliga o Windows 7? Né? Quando optamos por desligar, o sistema operacional fecha todos os programas e com isso, quando o computador for desligado novamente, ele terá que carregar todo o sistema operacional. Então lá no menu iniciar, a gente clicando no menu inicial vai ter lá a opção de desligar. Tá? Então, uma das opções que nós temos no menu iniciar, além de acessar todos os aplicativos presentes, a gente pode acessar o painel de controle, gerenciar as configurações, né, da máquina através do painel de controle, podemos criar, né, abrir alguns arquivos importantes e daí, nesse menu iniciar, a gente pode também, né, escolher a opção de desligar o computador. Espero que vocês tenham gostado. O professor Marcel tem uma maneira clara, amena de falar, de passar nossas informações. Gostaram mesmo? Eu sou admirador do professor Marcel. Eu queria dizer para você que nós não tivemos prejuízo com o andamento normal da disciplina. Porque se você olhar os cadernos que nós temos, tal qual o material didático liberado para vocês, hoje nós estaríamos vendo o sistema operacional Windows 7. Veja que entendemos que na aula anterior houve um acúmulo de informações. Então, nós fizemos questão de voltar um pouco a mostrar a importância mesmo de nós abraçarmos a informática e tomarmos ela como bandeira para que ela seja uma ferramenta para o nosso uso no dia a dia. Com isto, eu queria chamar a atenção mais uma vez por alguns pontos que o professor Marcel abordou, do qual um em particular é esse daqui, que ele fala da questão do medo ou do desemprego. Ou seja, aqui ele falou que podem rebaixar pessoa ou excluí-la do mercado de trabalho. Vejam que hoje, de uma certa forma, nós nos sentimos amarrados com esse sistema se nós não soubermos usar a ferramenta. Mas é interessante saber que se nós hoje, é claro, com a automatização, com a evolução tecnológica, nós, com o nosso desenvolvimento, nós conseguimos também galgar novos postos no mercado de trabalho. É isso que nós queremos que todo o nosso público venha participar. Segundo ponto observado é que ele fala da informática, ele é conceituada, ou seja, de maneira que nós vamos usar a informática para automatizar, para facilitar o uso da informação. Ou seja, com isto, ela veio de fato mudar o perfil, ou de certa forma,
facilitar o uso, o envio, o processamento, o trabalhar com as informações. Perfeito? Agora, na questão da máquina em si, veja que ele trouxe ali, eu pedi para você até depois atentar para um slide em particular, onde ele fala das janelas, porque nós vamos usar numa atividade. Mas o que chama atenção para nós é exatamente esse ponto aqui, onde a máquina, ou seja, nós temos a interação direta, nós visualizamos o que nós estamos fazendo, só que uma série de documentos, de informações estão expostas, internas, guardadas na CPU, e que esse caminho, a maneira de nós interagirmos da informação da CPU processada eletronicamente para uma imagem gráfica, que ele chama de interface. Interface gráfica. Vamos tentar entender o que é interface. É interface mesmo. Você vê, olho no olho. A informação de dentro, ela processa da CPU, ela vai para a tela e você visualiza. Então, veja que o sistema operacional, ele traduz a linguagem nossa, o que nós entendemos, para uma linguagem de máquina. Então, hoje visualizamos bem todas essas ferramentas básicas do bem utilizar, como é que se processa, como é que eu crio arquivos, como é que eu organizo, ou seja, é infindável, de acordo com a capacidade do seu computador, com as memórias que você tem, é um arquivo infindável. Então, através das organizações das pastas, e você consegue guardar informações, fotos, aí você vai fazer o teu gerenciamento. E, através do sistema operacional, é o processo do qual facilita para nós. Eu chamo a atenção ainda para alguns itens que foram abordados, mas o mouse, você vê que tem a figura, mouse é ratinho mesmo, é tradução de rato. O mouse, ele é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a seleção dos ícones que aparecem. O que é ícone? Ícone são os símbolos. Vamos pensar o seguinte, quando eu falo em Pelé, o Pelé é um símbolo do futebol. Então, nós até por linguajar popular falamos assim, ó, o ícone do futebol. O Pelé é um ícone de futebol. Ou seja, qualquer representação, quando você memoriza as imagens, por exemplo, de um Word, qual que é o símbolo do Word, qual que é da Internet Explorer, qual que é, ou seja, a representação gráfica, uma logomarca, por exemplo, então passa a ser trabalhada como um ícone, aí ela surge na tela e você com o mouse seleciona, clica, ao clicá-la, o sistema operacional interpreta, processa e aí faz a função que você quer executar. Perfeito? Uma outra questão que eu chamo aqui atenção, que eu quero chamar a atenção, era quando nós falamos das janelas. A janela, o que eu queria que você atentasse, era para a distribuição dessa janela. A janela nós temos uma parte superior que é chamada de barra de títulos. Eu tenho a barra inferior, aonde ela está a barra de tarefas. Eu tenho aqui os botões maximizar, minimizar, fechar ou ainda restaurar, que nós usaremos. Eu estou firmando o conceito para que nós venhamos utilizá-los aqui no passo seguinte. Perfeito? Avançando um pouquinho. Então, a informática hoje em dia, eu quero que você viu que ele contextualizou e trouxe a informática presente, por exemplo, no ônibus ou no banco. Então, com isso, nós queremos encorajar a você a ser realmente como um formador de opinião, a fazer uso da informática, sabendo que é o seguinte, não fique inseguro, porque os próprios, é claro que ninguém quer, por exemplo, que a sua conta seja violada no banco, mas o agente financeiro é responsável pela ferramenta que ele disponibiliza para você. Se qualquer violação que tenha alguma situação, uma vez comprovada que não foi você, o sistema, ele é responsável, o sistema financeiro é responsável por te ressarcir.
e outras situações mais. Portanto, sinta-se encorajado a fazer uso da informática, ou seja, para automatizar o bom uso das informações. Perfeito? Vamos então agora a nossas atividades de sala. Para isso, vejamos aqui. Passamos 5 questões para que você possa rever o conceito e respondê-las para nós. A primeira, que nós chamamos aqui, qual é a importância da informática na formação profissional? Fique à vontade. Responda como você entendeu. A segunda, o computador é formado por partes. Explique cada uma das partes do computador, gabinete, monitor, teclado e mouse, tal qual nós fizemos a revisão agora. Questão 3. Para que serve o sistema operacional? Ok? Fique à vontade. Voltaremos depois e na correção explicaremos melhor. Na área de trabalho existe a barra de tarefas. Qual é o principal objetivo da barra de tarefas? Ok? Barra de tarefas, aquela parte inferior. O que é que você entendeu com barra de tarefas? Se você puder fazer uma simulação, troque informações com os companheiros de sala e vejamos. E a quinta questão, uma janela no Windows representa uma interface gráfica. Quais são as características de uma janela? Fizemos uma revisão, aqui mostramos no detalhe, mas depois voltaremos e explicaremos detalhadamente cada uma delas. Perfeito? Bom trabalho e logo voltamos. Que tal? Foi simples, né, essa atividade? Vejam que o material disponibilizado hoje do professor Marcel, ele vem agregar valor, né? Porque o material de Jane continua exposto, ainda pertencendo ao ambiente Java. Então você tem um material completo para que você possa, de fato, aprimorar e praticar depois. Mas vamos à correção das atividades. Perfeito? Vejamos lá na questão número 1. A questão número 1 falava qual é a importância da informática na formação profissional. Qual é a importância? Gente, eu diria o seguinte. A questão conceitual é que a informática ela é usada para o processamento das informações. Mas a resposta que nós poderíamos dizer era o seguinte, que ele oferece possibilidade de trabalhar de forma mais produtiva. Perfeito? Uma outra resposta seria facilitar a busca e o processamento das informações. Perfeito? Perdoe-me. Das informações. Ou seja, informática é informação automatizada, relembrando o conceito. Então, qual é a importância? Facilitar a nossa vida. Então, não podemos entender algo que veio para facilitar que seja realmente um complicador. Basta nós. O que eu costumo dizer é o seguinte, para os meus alunos, por onde a gente já passa, a vida nos ensina que o difícil não existe. O que existe é o somatório de coisas fáceis. Se você olha como um todo,
se torna difícil. Não olhe a informática como sendo algo difícil. Divida por partes. Entenda cada uma delas. Você vai ver como vai ser útil para o dia a dia. Vamos à questão número 2. A questão número 2. O computador é formado por partes. O que significa? Como se explicaria cada uma delas? O monitor é a interface gráfica. Ou seja, através do monitor eu consigo visualizar as informações que estão inseridas aonde? No gabinete ou a CPU. E o que é a CPU? É a unidade central de processamento. Vem do termo de inglês, ou UCP, mas é a unidade central de processamento. E o gabinete nada mais é então do ambiente onde se realiza o processamento eletrônico. Das informações. Perfeito? Ou seja, as informações, como é que elas se processam internamente? De maneira puramente eletrônica. Que eu não preciso entender de eletrônica, mas como usuário, eu faço uso das ferramentas, do ícone ou do insiro das informações e a CPU processa para mim. Perfeito? Vejamos, o mouse. Aqui ele não está parecido com o ratinho, mas você viu que na exposição do professor Marcel, ele aparece o ratinho. Qual é a função do mouse? O mouse ele é um dispositivo para selecionar. De forma rápida os ícones. Ou seja, através do mouse, eu só levo o cursor em determinados ícones da minha área de trabalho. Ao clicar nela, ou seja, o mouse, eu não insiro dados, eu só seleciono através do mouse, tá certo? Ou com um clique do mouse do lado, vamos pensar assim, o mouse, o lado direito do mouse, é onde eu faço uma seleção que ele te explora do menu do sistema. Se eu clicar com o mouse do lado direito, aí sim eu levo, naquela opção do ícone que eu selecionei, eu clico, eu abro aquela janela, tá certo? Dá para nós entendermos assim, então, o uso do mouse. O teclado, ele é usado para inserir caracteres. Ou seja, é o teclado da nossa máquina de escrever. Perfeito? Ali nós usamos de maneira tipo assim direta mesmo as informações para a gente fazer a nossa elaboração de textos ou os códigos que vai ser, mas só através de caracteres. Perfeito? Conseguimos então varrer a questão número 2? Uma questão número 3. A questão número 3. Para que serve o sistema operacional? Ou seja, o sistema operacional, voltando ao conceito do slide do professor Marcel, é para que nós, né, ou seja, os usuários, consigamos ver o computador e fazer com que ele, ou seja, que é uma máquina, entenda o que nós queremos dele. Em outras palavras, aquele conceito daquele desenho que ele apresentou lá, lembra aqui que são os aplicativos, né? Está numa janela, que está no meu monitor. O que eu tenho? Um ambiente aonde eu vou transferir essas informações
do aplicativo para a unidade central de processamento, para a CPU. Ou seja, ele é a interface. A interface, ou seja, o elo de ligação entre a tela, o monitor, com a unidade central de processamento. Perfeito? Ele é que traduz para nós a linguagem, ele traduz a linguagem, ou seja, que nós entendemos para a linguagem de máquina. Ou seja, é um tradutor. Lembram que no passado, eu ainda sou dessa época, em onde você ia fazer, por exemplo, um jogo, alguns jogos da loteria, ainda tinha o perfurar cartões. Aquele perfurar cartões, ele processava, depois aquilo tinha que compilar essas informações, aí que rodava depois na linguagem que o computador entende, para ver aquelas informações. Hoje você vê que é de maneira direta, já é o sistema online, esse é um exemplo só, assim como pode ser um pagamento de boleto, de banco, através daqueles códigos de barras, ou seja, através dos sistemas eu consigo fazer de maneira prática, pelo sistema operacional que roda, que processa aquelas informações, ou seja, nós vimos um sistema operacional que nos interage com a linguagem de texto, aonde nós vamos usar o computador pessoal. Mas para qualquer sistema automatizado, ele tem um sistema operacional que traduz aquela linguagem que nós queremos, a linguagem para processar aquelas informações. Tal qual a automatização de loja, a automação de ambientes, perfeito? Mas no nosso caso, nós vamos usar os sistemas internos, que é para processamento de texto e uso de computador. Vamos aqui, entendemos o conceito então do que é o sistema operacional? Vejamos então a questão número 4. Questão 4. Na barra de tarefas, ou seja, na área de trabalho, ele apresenta a barra de tarefas. Qual que é o principal objetivo da barra de tarefas? Gente, a barra de tarefas, tal qual representada aqui, nada mais é para facilitar o uso, no caso, das minhas informações que estão em processamento. Tudo que eu estou trabalhando e está em processamento, ou janelas, ou o que eu poderia chamar, uns arquivos que eu estou trabalhando. Se eu tiver aqui um documento do Word, o Word está em aberto, ou seja, na barra de tarefas ele vai mostrar exatamente as atividades que eu estou fazendo uso naquele momento. Perfeito? Então, qual que é a funcionalidade do caso da barra de tarefas? Qual o principal objetivo da barra de tarefas? Ou seja, é facilitar o acesso de maneira rápida às várias janelas que estão sendo abertas e processadas no teu computador. Perfeito? Questão número 5. Lembra que eu pedi para você para que nós pudéssemos anotar, ver aquela tela e fazer algumas anotações? Porque aqui nós vamos explicar mais detalhado. Vejamos. A questão número 5, ele fala sobre uma janela. Para que nós venhamos com a janela do Windows, ele representa uma interface gráfica. Vejam aqui, a barra de menus. A barra de menus está aqui. Ou seja, é o que é que você quer fazer. Quando você vai trabalhar, você vai no restaurante, ele te mostra as opções que você tem para os pratos que você quer pedir. Então aqui nós vamos dizer, olha, eu quero selecionar um arquivo. Eu quero editar um arquivo. Eu quero formatar de alguma forma ou um arquivo ou ou um texto que eu escolhi. Eu quero exibir alguma página. Ou seja, aqui é o menu. O primeiro é a barra de menus. Segundo, eu tenho a barra de títulos. A barra de título é o nome do arquivo ou do sistema do que você está em uso. Perdoe-me. Que está em uso. Ou seja, nesse caso, esse aqui está falando que ele está sem título e é do bloco de notas. Ou seja, se eu estou usando, nesse caso, esse arquivo. Terceiro, o botão minimizar.
eu tenho aqui a seleção, que é o botão minimizar. Eu tenho o 4, que é o maximizar, ou também chamado de botão restaurar. Restaurar, que eu quero restaurar uma janela, porque às vezes eu vou minimizar, ele vem para a área de trabalho. Ou ele, de repente, eu vou diminuir a minha tela. Quando eu clico em restaurar, ele expande a tela. E o fechar, que é o botão número 5. E tenho a barra de rolagem. A barra de rolagem é quando você quer que o seu texto, você quer caminhar ao longo dele. Perfeito? Aí chega num ponto que nós temos partes ocultas. Quando a minha barra de rolagem, eu desço, clicando nessa posição, nessa setinha, eu consigo descer até o final do seu arquivo. Perfeito? E por fim, a borda. A borda é o extremo mesmo do seu arquivo. Com isso, eu espero que nós tenhamos conseguido passar o sistema operacional do Windows 7 para você. O que nós pedimos? Com o material do professor, que foi elaborado pelo professor Marcel Leite, juntamente com o de professora Jane, você tem um material de vídeo que eu vejo aqui completo. Tanto do Windows XP, você vê o que eles se complementam. Não houve contradição em momento algum, pelo contrário, reforçou os seus conceitos. Com isso, espero que você tenha, assim, um excelente aprendizado ao praticar realmente essas atividades. Para a próxima aula, nós vamos abordar sobre o Windows 2007. Nós elaboraremos um texto, formatação de texto. É claro que não será o suficiente para que nós venhamos entender tudo sobre o Word, mas nós daremos pistas para que você venha praticar, dando endereços, sugestões de materiais, para que você possa praticar e elaborar bem um texto e saber se corresponder. Perfeito? Agora, veja que na aula passada eu deixei uma atividade. Nessa atividade, eu pediria para vocês abrir, ou seja, uma pasta de trabalho dentro dos meus documentos, lembram? Depois, pedi para você abrir um documento em rascunho no Word, rascunho mesmo, e você salvar dentro da pasta que você abriu em meus documentos. Você teve dificuldade quanto a isso? Se teve, estamos à disposição, nos procure, mande notas, tem o meu e-mail, veja na primeira aula, está lá o meu e-mail, estamos à tua disposição. Quero que você exercite, vá para o ambiente Java, a apostila está disponibilizada para você, pratique e mais. E nós veremos depois ainda a navegação do sistema do Internet Explorer numa outra aula. Com isso nós vamos varrer bem o nosso curso de maneira bem didática, de maneira que você possa assimilar bem essas informações. Perfeito? Com isso nós ficamos por aqui hoje. Espero que você pratique bem ao longo dessa semana e que você tenha êxito em toda a sua elaboração e que você não fique com receio de fazer bom uso da informática. Perfeito? Bom trabalho e até a próxima semana.